tema de hoje, sem mais delongas, é Jesus, Yeshua, Yahusha, reduziu a lei, a Torá, em 2 mandamentos? E para falar desse tema, estou aqui com meu irmão, Felipe. Shalom, Felipe. Tudo bom? Shalom, Ralph, obrigado por você ter me pedido para falar sobre esse tema. É um tema, acho que, bastante relevante no meio do cristianismo. Muitas pessoas, a grande maioria, leem o que Jesus, Yeshua e Yahushua. Eu vou usar os termos mais comuns possíveis em toda essa apresentação para ficar fácil o entendimento de qualquer pessoa, tá? Então, o pessoal da restauração aí que me perdoe, mas eu vou usar a terminologia bem comum do cristianismo para facilitar o acesso da mensagem, tá? Então, muitas pessoas veem Jesus ali falando sobre amar o próximo, né? Amar a Deus, e acha que aquilo ali foi a primeira vez que aquilo ali foi dito, e até mesmo o Novo Testamento nos evidencia, é o que a gente vai ver hoje, nos evidencia que não era algo que Jesus estava trazendo novo, mas sim o pensamento que já existia naquela época, de compreender toda a lei, né, a gente chama de Torá, toda a lei, e de uma maneira mais simples possível, que qualquer pessoa conseguisse absorver a essência dela em poucas palavras. Então, a intenção aqui desse bate-papo não é, de maneira nenhuma, invalidar o que Jesus, Yeshua, Yahushua falou, mas validar ainda mais o que ele falou, mas agora de um ponto de vista, além de trazer o contexto, né, um ponto de vista também histórico. A gente vai discutir aqui essa mensagem e vai ver o quanto essa mensagem que está no Novo Testamento, o quanto ela é compatível com o judaísmo. Tanto o judaísmo atual, que nada mais é do que uma continuação do farisaísmo, quanto da escola farisaica naquele tempo, no tempo de Jesus. Eu posso já começar a apresentar aqui a tela? Você já está apresentando? Como é que vai ser? Sim. Vou colocar aqui para você e você continua, tá bom? Tá, joia. A partir de agora, com você, meu irmão. Obrigado. Então, a gente tem muitas pessoas falando, não, Jesus, ele pegou toda a lei e simplificou ela. Agora, a gente só tem que se preocupar com 2 mandamentos. Amar ao próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Ok. Simplificou, de fato. A intenção é essa, simplificar, sempre foi essa, é o que nós vamos ver. Simplificar para que qualquer pessoa pudesse compreender, mas não, jamais, substituir uma coisa por outra. E até porque as palavras, todas as palavras que ele citou, essas palavras estão na lei, na Torá, e também elas foram ditas, as mesmas palavras, por doutores da lei, né, como está na tradução Almeida, os doutores da lei. Então, a gente vai passar por alguns textos que eles são bastante semelhantes, e aí a gente vai poder evidenciar isso na própria Escritura. Depois a gente vai trazer outros textos que vão nos contextualizar, tá ok? Olha só, eu coloquei os textos em 3 colunas aqui, para que nós pudéssemos compará-los e entendermos também a abordagem, como foi feita a abordagem e qual foi a interação entre os personagens, né? Então cada personagem tem uma cor, né? A única coisa que no início eu coloquei verde aqui para que a gente entenda, a gente consiga comparar como que se inicia a abordagem para o assunto, né? Então em Lucas, coloquei Lucas primeiro porque ele tem uma abordagem um pouco diferente, e eu vou falar já sobre porquê, né? Mas eu coloquei Lucas, depois Mateus, depois Marcos, né? Eu coloquei nessa ordem que eu achei conveniente apresentar primeiro este aqui, que justamente ele evidencia o que eu estou querendo dizer, que não é uma coisa que Jesus, de repente, trouxe uma ideia nova e todo mundo ali achou fantástica a ideia nova. Não foi bem isso, não. Né? Ele estava simplesmente reafirmando uma ideia que já existia, e a gente vai perceber aqui nesse texto. Né? Então, em Lucas, né, o texto começa assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, né? Tentando, testando ele, né? Tinha a intenção de dar uma cutucada nele. Né? Mestre, engraçado é que sempre vai chamar ele
mestre aqui, mestre. Né? Então, nesse aqui não está em mestre, mas em outras situações todo mundo conhece mestre, rabi, né? E mestre de fato significa rabi. Rabi é alguém, não é qualquer pessoa que tem palavras bonitas que é chamado de mestre, né? Não é que nem hoje em dia que a gente acha no YouTube aí pessoas que de repente já são especialistas, sendo que nunca vieram a se dedicar de fato, se debruçar naquela coisa e se especializar nela, né? Nesse caso aqui, para ser chamado de rabi, ele tem que fazer uma yeshiva. Até hoje é assim, naquela época não era diferente. Tem que fazer uma escola, né, para deixar bem claro, né, bem simples, né, tem que fazer uma escola para que ele, no fim da escola, ele venha receber um certificado de rabino, tá bom? Teria que ser alguma coisa desse jeito, só para simplificar, tá? Então, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Poxa, ele perguntou para Jesus, o que eu preciso para viver eternamente? E olha a resposta de Jesus, né? O que está escrito na lei? Como que você lê? Poxa, Jesus então falou para ele, respondeu uma pergunta, o que eu faço para eu ter a vida eterna? A resposta foi, o que está escrito na lei. Né? Como que você entende, né? Como você lê? É como você entende o que está escrito na lei. Aí quem respondeu agora foi o rapaz. Foi o doutor da lei. Ele respondeu assim, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e ao teu próximo como a si mesmo. Olha só, não foi Jesus, a não ser que ele tenha lido Mateus, né? Porque Mateus vem antes, né? Marcos. Então, a não ser que ele tenha lido Mateus, mas até onde eu sei, não existiam esses textos escritos, né? E a não ser que, quando ele falou mestre aqui, ele era realmente um discípulo de Jesus e tenha aprendido com Jesus isso, mas pelo contexto a gente sabe que não. Olha aqui, e tentando-o, dizendo. Se a gente pegar o contexto, a gente vai sempre perceber que essas disputas, que são coisas muito comuns no judaísmo, naquela época, inclusive, aparece várias vezes, essas disputas acontecem várias vezes nos evangelhos, acontecem também em Atos, sempre aparece ali que Paulo ia à sinagoga disputar, é muito comum pegar um tema e fazer uma espécie de um MMA, um de um lado, outro do outro, e os dois ficam discutindo, e as pessoas que estão de fora, elas aprendem com aquilo aqui, essa discussão é uma discussão edificante, tá? Mas Muito nesse bom. caso aqui, a discussão não é uma discussão com intenção de edificar, né, de acrescentar, de crescer. Né? A discussão aqui é uma discussão mais com o intuito de provocar uma situação vexatória para aquele que eles estão querendo achar algum erro nele. No caso, seria achar um erro em Jesus. Mas, o que ele falou? Ele falou exatamente aquilo que Jesus falou nos outros textos. Por que ele falou isso? Não foi, como ficou bem claro, não foi porque ele aprendeu com Jesus, mas simplesmente porque, e a gente vai perceber isso ao longo dessas conversas, simplesmente porque este era o pensamento daquela época. Tá? Então Jesus respondeu assim, respondeu bem, faz isso e viverá. Quer dizer, faz isso que está escrito na lei, faça isso que está escrito na lei. Não é isso que ele falou? Está escrito na lei isso aqui. Então vai lá, faz isso que está escrito na lei e você vai herdar a vida eterna. Poxa, quer dizer então que se eu fizer conforme está escrito na lei, eu vou herdar a vida eterna? Ou é só fazer esta parte aqui de amar a Deus, né, e ao próximo como a si mesmo? É só isso? Vamos ver se é isso mesmo. Aí, ele querendo então se justificar, ele disse a Jesus assim, e quem é o meu próximo? De fato, essa é uma questão daquela época. Nos próximos textos que eu vou trazer, a gente vai perceber que essa era uma questão daquela época, e é uma questão que é discutida até hoje. Há rabinos que pensam de um jeito e há rabinos que pensam de outro. Isso é uma coisa maravilhosa, inclusive, do judaísmo. Não que eu estou aqui para defender o judaísmo, né? Eu vou trazer algumas coisas para deixar bem claro que o judaísmo também está com os olhos encobertos, assim como o cristianismo. Porém, essa coisa do judaísmo de permitir a discussão entre as ideias é muito interessante. Pena que isso só é permissível quem está num nível muito acima, né? Quem está abaixo não questiona muito não, porque senão, você sabe, né? É mais ou menos parecido com o cristianismo. Então, no texto aqui, Mateus, que já é um pouco mais parecido com o texto de Marcos, né? O doutor da lei interroga-o para experimentar, né? Para testá-lo, né? De novo. Aqui é tentando, aqui é experimentando, mas é sempre nessa intenção de dar uma cutucada, né? Dizendo, mestre, né? Qual é o grande mandamento? E aqui eu deixei separado o grande, né? Deixei grande o grande, justamente para evidenciar que quando a gente tem uma coisa grande, ela é grande comparada a outras coisas. Ela não elimina a existência de outras coisas, né? Então, qual é a maior cidade do Brasil? Pô, São Paulo, a maior cidade do Brasil, mas existem muitas outras cidades do Brasil. Né? Então, qual é o maior país da América do Sul? Continua existindo, mesmo sendo o Brasil o maior, continua existindo a Argentina. Né? Então,
quando ele pergunta qual é o grande, ele simplesmente está perguntando qual é o mais importante. E é dessa forma que a gente vai encontrar aqui em Marcos. Em Marcos ele fala qual é o primeiro. Não é primeiro na ordem, 1, 2, 3, não. É o principal. E é só ir lá no original que você vai perceber que a intenção é isso. É sempre perguntar qual que é o principal mandamento. Então, se esse é o principal, todos os outros eu tenho que fazê-los de forma que eu não invalide este principal, né? Então, Jesus lhe disse, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E aí tem o segundo, semelhante a esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Aqui está muito claro. Então, quando você tem um primeiro e um segundo, e você diz assim, destes dois, primeiro e segundo, depende toda a lei, significa que todo o restante que vem vai depender desse primeiro e segundo. Então, todo o restante não perde o valor. Mas simplesmente eu digo aqui que a base para esses dois, para todos os outros, são esses dois, primeiro e segundo. O texto é muito simples. Só se engana quem quer. Né? Vamos passar aqui para o outro, então. Aproximou-se, então, os escribas. Escribas é uma outra forma de chamar doutor da lei, que tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Olha, quando ele vira e fala assim, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe. Porque aqui o texto é um atrás do outro falando sobre disputas, perguntas e respostas, né? Perguntas capciosas, né? E respostas de calar a boca de todo mundo. E é assim que Jesus fazia, calava a boca de todo mundo quando ele falava. E Jesus respondeu, o primeiro mandamento de todos os mandamentos olha aqui ele já aparece do jeito que a gente vai encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 5. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos ouve Israel. Olha só, agora ele está citando Deuteronômio, capítulo 6. Né? Esses dois textos, né? Um está em Levítico 19, eu não lembro o verso, e outro está em Deuteronômio 6, eu não lembro o verso. Então, ele fala assim, ouve Israel, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É assim que está ainda lá no livro da lei, no livro da lei de Moisés, ou o nome que você queira dar, é assim que está lá, ele só está citando. E quando um israelita cita um texto, ele cita contexto. Israelita não é metralhadora de versos, né? Quando o israelita cita o texto, ele está citando, ele está trazendo à memória do seu interlocutor, que ele tem certeza que é alguém que conhece a Torá, conhece a lei, conhece o Taná, conhece o Antigo Testamento. Ele tem certeza que a pessoa conhece as Escrituras, ele só cita um trecho e já está resolvido. Né? Então ele vem e cita aqui, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, amará, pois, Adonai teu Elohim de toda a tua força, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, aí lá está em Levítico, amará teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico, mas está em outros lugares também. Levítico é o principal. E a gente vai ler. Não há outro mandamento maior do que esse. Não há maior. Não há maior, mas há outros mandamentos. Senão ele só iria falar assim, não há outros mandamentos, só esses. Mas ele diz que não há outro maior que estes, o que é bem diferente. O escriba lhe disse, muito bem, Rabi, mestre, e com verdade dissesse que há um só Deus. Olha só, muito bem, ele só falou muito bem porque ele concorda. Se ele concorda, não é um pensamento novo, é um pensamento já daquela época. E a gente vai descobrir que isso é verdade que eu estou dizendo. Que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. A gente já viu isso em Isaías. E Jesus vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, você vê como os textos, só aqui já seria o suficiente. A gente vai passar por muitos outros textos, mas aqui é só uma leitura com atenção, uma leitura com questionamento, uma leitura dentro do contexto. Fica fácil, né? Simplesmente virar e falar assim, Jesus, então ele simplificou a lei era muito complicada. A gente vai ver de onde que veio isso, né? A lei era muito complicada, né? E era muito negativa, e ele veio com coisas positivas. Não. Ele não está fazendo isso. Se ele fizesse qualquer alteração, ele não seria o Messias. Primeiro porque não está profetizado isso. Nunca foi profetizado que viria o Messias, e esse Messias iria modificar a lei a ponto de negar a lei.
né? Falar, olha, aquilo ali, ó, que não vale mais não, agora é só esses dois. Bom, eu até tive recentemente uma discussão com o irmão do cristianismo, uma pessoa que discussão entre aspas, né? Aquela coisa de bate-papo, né? Uma pessoa muito respeitosa, tenho muito respeito por ele. E ele é uma pessoa que é entendido dessa área jurídica. Ele falou assim: isso é subsunção. E eu falei para ele: eu não faço ideia do que é isso. Eu não sou dessa área. Né? Mas ele falou: isso é subsunção. No meio jurídico a gente chama de subsunção tal. Até depois eu fui ler o que é subsunção. Ficou tão complicado que eu não entendi. Mas eu peguei a essência da coisa, que simplesmente quando tem uma lei que ela já cobre a outra lei, é basicamente isso. Né? Quando essa lei aqui ela já cobre os pontos dessa lei anterior, ela, entre aspas, invalida a lei anterior. Basta você agora só cumprir essa daqui. Eu não fui muito atrás da aplicabilidade, não me interessa muito bem. O que me interessa é o seguinte, é o básico das coisas, né? Que às vezes a gente não se pergunta, e essa é a maior confusão que nós temos dentro da teologia, que é a questão da semântica, isso é, os novos significados atribuídos às palavras. Então, o que é amor? O que é amor? Né? Ama a Deus como desculpa, acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tá? Mas o que é amar? Essa que é uma questão que a gente tem que se questionar. Aí eu falei para ele, então, mas eu acredito também que deva ter um nome para isso, né, no meio jurídico. Né? Eu até dei um exemplo, né? Se toda criança tem direito à educação, define educação. O que é educação? Cada pessoa vai ter uma explicação para o que é educação diferente. E cada cultura e tudo mais, então define educação. E agora você pode dizer que cada criança tem direito à educação. Na verdade, todas as palavras necessitam de definição, mas é claro que direito a alguma coisa é algo que já está bastante definido no ambiente jurídico, mas quando vai se falar de educação, temos que definir bem a educação. Né? Então, defina amor. Né? Amor dentro da realidade, da nossa moral, ética atual. Amor é uma coisa muito desconexa com o que a gente tem na Bíblia, embora que muitos conceitos que a gente tem na Bíblia fazem parte dessa forma de enxergar o amor. Mas vamos falar mais disso mais pra frente. Vamos lá. Vamos dar uma olhada em outros textos agora. Eu trouxe esse aqui que é ainda do Evangelho, né, e depois outros textos das cartas, para a gente ver o que os apóstolos pensavam com relação a esse assunto. Então, outro texto aqui, ele vem antes, né, de Mateus, ele se parece muito mais com aquele texto que eu li lá de Lucas, né? Então, aproximando-se um jovem, ele só não pode ser aquele doutor da lei, porque aqui ele está chamando de jovem, né? Bom mestre, que bem farei para conseguir vida eterna? E aí ele disse, né, por que me chama de bom? Lá no outro texto ele fala diferente, né, o que vê na lei, né, o que você lê, né? Não há um bom só, não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, né, no caso da vida eterna, guarda os mandamentos. Aqui ele mesmo dá a resposta, ele não pergunta para o outro, por isso que eu acho que não é o mesmo episódio. E olha, para você ver, se não é o mesmo episódio, quer dizer, já temos 3 episódios. Eu acredito que Marcos e Mateus, né, Mateus 22, eles são o mesmo episódio narrado por 2 pessoas diferentes. Mas aqui, esse de Mateus e o outro de Lucas ali, já são 2 episódios diferentes e diferentes desses 2 que estão em Mateus e Marcos. Quer dizer, nós estamos falando aqui de 3 episódios falando sobre a mesma questão e tendo a mesma resposta. Tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas pode ser que seja uma questão realmente de na hora de escrever, escreveu do jeito que entendeu, pode ser muita coisa. Mas vamos lá. É possível que seja algo bem importante, na verdade, né? É possível que aconteceu mais de uma vez. Exato, esse que é o meu ponto. E a gente vai ver que é uma questão importante. A gente vai ver nos textos que eu vou trazer aí de literatura judaica. Né? Então, ele fala o que precisa fazer para entrar na vida. Jesus responde o quê? Desculpa. Se quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha só, Jesus responde, se quer ter vida eterna, guarda os mandamentos. Ele não falou, se quer vida eterna, espera um pouquinho, né? Vai haver um sacrifício, depois disso, tudo vai ser perdoado, aí tá tudo tranquilo. Não. Vai e guarda os mandamentos. Ponto. Se alguém entender alguma coisa numa teologia diferente disso, olha, tem que dar muita cambalhota, e é justamente por isso que a gente tem mais de 4.000 instituições espalhadas pelo mundo. Cada um entende de um jeito. Cada um entende, dá 1.000 cambalhotas para explicar uma conclusão já pré-estabelecida. Então ele tem uma conclusão pré-estabelecida e começa a aplicar premissas, e muitas vezes premissas que eu aqui, com
Com todo respeito, mas eu chamo de premissas falsas. Tá? Então, uma dessas premissas falsas são essa daqui que a gente está discutindo. Né? Ele, de fato, substituiu todos os mandamentos por apenas 2. Isso é uma premissa completamente falsa. Né? Então, e aí ele disse, né? Quais mandamentos? Né? Jesus disse, né? Sabe quando você vira e fala assim, não, aquilo lá e tal, né? Sei lá, alguém te pergunta, né? Como é que... Vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Como é que faz macarrão? Você sabe, compra o tomate, parte o tomate, mistura lá com cebola e tal. E você faz o molho, depois você... Então, sabe, quando você fala com reticências, me parece que ele está falando isso, porque aqui ele não citou todas as leis, né? Ele falou, guarda os mandamentos, né? Ele disse quais, né? Ele disse, são só esses aqui. Então, são só estes aqui e está tudo certo. É isso. A gente percebe que não, e a gente percebe isso que cada vez que a gente acha citando quais mandamentos são importantes, a gente vai achar outros mandamentos. Né? Aqui, por exemplo, a gente não acha cobiçará, por exemplo, que a gente vai achar aqui, por exemplo. Ó, não cobiçará. Então, não são só esses mandamentos. Ele falou como se estivesse falando com reticências. Assim como disse antes, quando um israelita cita um texto ou um verso, ele cita o contexto todo. Né? Então, não matarás, não cometerá adultério, não furtará, não dirá falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe e amar teu próximo como a ti mesmo. Olha só, poxa, aqui ele não falou amar a Deus acima de todas as coisas, ou qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, então esse mandamento não precisa. Né? Então, são só perguntas que a gente faz para entender o texto e falar, olha, aqui é só uma pessoa narrando um acontecimento. Pode estar falho na narrativa. E disse-lhe o jovem... Parece que as pessoas sempre estão buscando um motivo para de alguma forma, cometer algum pecado, né? Não cometer algum pecado, mas se acomodar numa situação que fala, não, isso aí eu não preciso, porque agora a gente não vive mais no período da lei, a gente vive no período da graça, a coisa é um pouco diferente. Né? Então, e da onde vem essas ideias, né? A gente vai ver isso aí. Da onde que vem todas essas ideias de desconsiderar os mandamentos e agora a gente considera uma outra forma de vida, uma coisa maravilhosa, é só o amor, né? E daí em diante isso só desencadeia uma bagunça, né? É uma coisa... Sabe quando você pega um rolo de fio tudo emaranhado, você não consegue achar mais onde se arruma, meu? É melhor você pegar e jogar fora e falar, vamos de novo? Vamos discutir esse assunto todo de novo? Porque não dá para consertar, né? O tal do... Não dá para colocar remendo em pano velho, né? Então, é uma bagunça. Simplesmente a teologia é uma bagunça, de maneira geral. Tem coisas que a gente consegue aproveitar, claro que tem. Né? Assim como a gente tem coisas que consegue aproveitar no judaísmo também, que a gente vai pegar alguns textos, né? Dá para aproveitar muita coisa, muitíssima coisa, do cristianismo e do judaísmo. Mas tentar consertar aquela coisa que já foi toda bagunçada para chegar numa conclusão final, parece que a conclusão era mais importante do que todo o resto. E aí, tendo essa conclusão, a gente tem certeza que é isso, então a gente precisa achar explicações. Aí começa a fazer um monte de bagunça com os textos, junta um texto daqui, outro de lá, ignora este aqui, e... por isso que tem aí gente que é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e milenar, amilenar, e vem toda aquela ideia. Né? Por quê? O texto não é um só. Né? Um texto fora de contexto, né? Acontece isso. Né? Então disse o jovem, tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? E disse Jesus, se queres ser perfeito, vende tudo que tens, aí todo mundo conhece a história. Basicamente, o que ele está dizendo aqui, você é um avarento. Né? E aqui não está dizendo que você não pode ser um avarento. Né? Aqui em cima. Está falando para não matar, não cometer adultério, falso testemunho, furtar, né? Honrar o teu pai e tua mãe. Beleza. Está implícito, amar ao próximo, não ser avarento. Porque como que você vai ajudar o próximo se você é um avarento? Tá vendo? Então, a avareza é um pecado. Existe mandamento para isso, mais de um, inclusive. Então, o amar ao próximo está dentro. Desculpa, não ser avarento está dentro de amar ao próximo. Então, amar ao próximo é a essência do mandamento de avareza, de não ser avarento. Então, agora vamos olhar como que as cartas falam, né? Como que os apóstolos ali, eu não vou só olhar esses dois textos, também tem muitos, né? Eu vou olhar só esses dois textos porque os apóstolos eu comento, né, que eu penso dos apóstolos, eles são pessoas que, quando escreviam alguma coisa, era para corrigir uma situação específica que estava acontecendo. Então, eles eram cartas de doutrina, de ensino. Né? Então, poxa, vamos aprender com eles, né? Então, eles viram e falam assim, não devam nada a ninguém, né? Não devam coisa alguma, a não ser o amor com que vocês amam uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Se a gente parar aqui, tá tudo certo, né? Eu já sei que é amor, né? Amor pode ser
Hoje em dia, qualquer coisa, né? Tem gente aí que está casando com cachorro, né? Entre outras coisas que eu não preciso citar. Isso é amor. Mas o que fala até mesmo o Novo Testamento disso? Pois é. O amor pode ser qualquer coisa, a não ser que você tenha um referente para o que é o amor. E o referente é a lei. O referente é a lei de Deus. Então, com efeito, né? Ele explica, né, o que é cumprir a lei, né? Com efeito. Quando fala com efeito é isso, né? Está explicando. Não adulterará, não matará, não furtará, não dará falso testemunho, não cobiçará, não há outro mandamento. Não, se há algum mandamento... Peraí, se há algum mandamento... Você tem certeza que Paulo está dizendo isso? Se há algum mandamento? Ele sabe quais são os mandamentos. Isso é uma forma de falar, é retórica. Né? É uma forma de falar. É uma forma dele se expressar. Se há algum mandamento... é mais ou menos assim. Qualquer mandamento. Fala qualquer outro. Se resume isso aqui. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, qualquer mandamento, se você você fala assim, não furtar, por que não furtar? Você não furta porque está escrito? Você não furta porque você tem medo de pecar e a consequência do pecado? Ou você não furta porque você ama ao próximo? Esse é o motivo. O que tem que te motivar a não furtar tem que ser o amor ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que cumprindo da lei, o cumprimento da lei é o amor. Como disse, né? Aqui ele citou alguns outros mandamentos que Jesus aqui atrás não citou. Agora, Tiago, né? Todavia se cumpre, conforme as escrituras, a lei real, a lei de verdade, né? Amará o próximo como a ti mesmo, está fazendo bem. Mas, se faz acepção de pessoas, comete pecado. E se vocês são redarguidos pela lei como transgressores, vocês cometem pecado e são redarguidos, né, são considerados pela lei como transgressores. Porque qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os outros. É verdade isso. Mas, então, já que se eu guardar a lei inteira, eu tropeçar em um ponto, eu sou culpado de todos, então é mais fácil eu já ser culpado de todos mesmo, né? Seria isso? Eu já vou ser culpado de todos mesmo e pronto, que se dane. Não. A gente vai se tornar culpado, vai ter que se arrepender, vai ter que fazer techuvá, vai ter que se converter. A gente só vai, como Paulo diz, né? Paulo mesmo diz, eu não saberia que eu não poderia ser... esqueci o nome. Estou tentando buscar o nome, mas enfim. Eu não sabia que eu não poderia cobiçar as coisas dos outros se não tivesse escrito que eu não poderia cobiçar. Estou tentando lembrar o nome que está escrito, que não é cobiçar lá no texto, né, na tradução Almeida. Então, onde que está escrito isso? Bom, está escrito na lei. Né? Então ele precisa da lei para se reconhecer como pecador. E agora, se reconhecendo como pecador, agora se faz necessário a expiação dos pecados. Como que alguém quer ser a expiação dos pecados se o pecado ele é a transgressão da lei? Se ele é a transgressão da lei, eu tenho que aprender a lei e procurar não ser um pecador. Ou você vai sempre falar assim, não, estou tranquilo, eu posso pecar à vontade, porque a expiação já está garantida. De jeito nenhum, não é assim. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matará. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas, se você matar, está feito transgressor da lei. Fato isso. Né? Então, olha só, aqui... aqui ele está falando matará e cometer adultério, tá? Beleza, eu tinha confundido, mas beleza. Vamos buscar então onde está esse texto na lei. Esse texto de amar ao próximo como a ti mesmo. A gente vai encontrá-lo lá em Levítico 19, aqui no verso 18. E olha só o que eu fiz. A gente percebe, eu pulei do 18 para o 27, porque aqui começa de novo a falar sobre como que se ama o próximo, né? Então a gente percebe que este texto aqui, ele está abraçado de todos os outros, que explica o que é amar ao próximo, como a ti mesmo. Bom, se você acha que não há necessidade, quando a gente já sabe que é só amar o próximo como a si mesmo, por que Deus fez questão de colocar todos esses textos aqui, que explicam sobre o que é amar ao próximo como a si mesmo? E ele não diz assim, isso aqui que é amar ao próximo a si mesmo. Você precisa estudar a Torá. E aí você vai perceber que esse entendimento, a gente vai perceber num dos próximos textos que eu vou trazer, que esse entendimento de resumir toda a lei em apenas
dois conceitos, né, de amar a Deus e amar ao próximo, ele é um conceito de alguém que estudou de uma escola, de uma linha de pensamento de pessoas que estudaram muito a Torá, a lei, para chegar nessa conclusão e falar, é esse e esse. Porque a gente vai ver que outras pessoas tentaram resumir de outras formas, até mesmo Davi. A gente vai ver em outros textos. Então, eu marquei aqui em amarelo os textos que parecem mais simples, claros, e que não precisa de, na maior parte das vezes, não precisa nem de Bíblia para a gente saber que isso é certo. Em outras religiões, em todas as culturas, basicamente falam a mesma coisa. Mas isso não invalida as Escrituras. Bem pelo contrário, o que é verdade, mesmo que esteja em outra religião. Mesmo que esteja no catolicismo. Mesmo que esteja no espiritismo. Se é verdade, é verdade. Ninguém engana ninguém só falando mentira. Precisa-se falar muita verdade e colocar um pouquinho de mentira. Né? Um pouquinho de mentira leveda toda a massa. Então, um fermento. Então, olha só, eu coloquei aqui em amarelo, vamos dar uma lida rápida nesses amarelos, depois a gente vai discutir os outros que eu não marquei, para ver como eles não são tão claros. Se você não tem a Bíblia, você pode se dizer que é subjetivo. Por que é subjetivo? Porque na nossa cultura não é normal pensar dessa forma. Então a gente acha que não há necessidade de chegar a tal profundeza do amor. Então vamos lá. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Bom, tranquilo isso aí, né? Eu acho que qualquer cultura concorda com uma coisa dessa, né? Não oprimir o seu próximo, não roubar, né? Não amaldiçoar o surdo, não pôr tropeço diante do cego. Bem profunda essa palavra, não é simplesmente só o surdo e o cego, mas alguém que tem realmente dificuldade de entender e enxergar as coisas como elas são. Não fará injustiça no juízo. Com justiça julgará o teu próximo. Olha só, aqui há até controvérsia, né? Muita gente fala, não pode julgar, não. Quer dizer, com justiça, né? E a gente vai achar muitos textos, né, sobre a reta justiça, né? Você deve sim julgar o seu próximo. A gente acha até isso no Novo Testamento. Não me recordo onde está, não. Não andará como mexeriqueiro entre o seu povo. Bom, basicamente, não vamos ser fofoqueiro, né? Parece que até as pessoas, a maior parte das pessoas fala, amar o próximo como assim mesmo. Meu, eu estou para te dizer que 99,9999% das pessoas, inclusive eu que vos falo, volta e meia, peca nisso aqui. Falar da vida dos outros. Né? Não odiará o teu irmão no teu coração. Não te vingará nem guardará ira contra os filhos do teu povo. Aqui eu não pintei não, mas a gente vai discutir daqui a pouco isso aí. Né? E aí ele fala, amará o próximo como a ti mesmo. Eu sou. Aí tem o nome dele aqui. E aí traduz-se como Senhor, né? Olha só, quando ele fala isso, ele está falando, meu amigo, olha com quem você está falando. Sou eu ali, ó, que te tirou da terra do Egito. Olha só o meu poder. Vocês conseguiram entender? Então, é meio assim, é melhor você me ouvir. Me ouve, cara. Tá? Então, se você não fizer isso aqui, e o que está para baixo, o que está para cima, e está em toda a Torá, meu amigo, não adianta você chamar Senhor, 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 que ele vai olhar para falar, vai olhar para você e falar, não, eu não te conheço. Quando esse não te conheço, né, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele falou, eu tenho conhecido Abraão, e sei que ele vai ensinar os meus caminhos, né, a minha lei, né, a minha justiça, para a sua descendência. Eu não vou esconder nada dele. Aí ele conta o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Porque ele conhecia. Conhecia por quê? Porque Abraão seguia o seu caminho. Abraão seguia os seus mandamentos. Abraão seguia a sua Torá. Não contaminará sua filha fazendo-a prostituir-se. Não contaminará sua filha, o que é contaminar sua filha? Vou dar o quê? Veneno para ela? Não. Fazendo prostituir-se. Isso aí... não, de jeito nenhum. Não vou colocar minha filha para viver num prostíbulo. Não, meu amigo. O modo de vida que 99,999% dos cristãos seguem, e não só cristão, o planeta inteiro, ateu, todo mundo, é prostituição. As pessoas se entregam. Namorar é prostituição. Onde você encontra alguém que estava namorando na Bíblia? As coisas não são desse jeito. Hoje em dia se casa com cachorro, né? Dá para amar cachorro. Né? Mas não é isso que a gente está atrás. A gente está atrás do padrão bíblico. E no padrão bíblico, namorar está fora. Prostituição, tá bom? E quando um estrangeiro peregrinar convosco em vossa terra, não o oprimireis. Claro, né? Qualquer pessoa concordaria com uma coisa dessa.
né? Não cometerei injustiça no juízo, no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, as balanças são justas e pedras são justas. Bom, então de fato, na hora de você julgar, né, ou na hora de você tomar decisões, você tem que fazer as coisas da forma correta, sem ter um peso mais para um do que para outro, né? Então, ou de fato, né, balanças justas e pedras justas, né? Aqui fala erra justo, injusto. De fato, quando você está fazendo comércio, você vender a coisa e entregar a coisa que você está vendendo, né, no peso certo, na quantidade certa. Então, bom, dá para ir muito além do texto, mas vamos lá. Agora é o mesmo texto, tá? Só que agora eu pintei em amarelo outras coisas que não são tão claras para a gente dentro da nossa realidade, né? Por exemplo, se você tem um terreno, né? Qualquer pessoa vai falar, meu, você não pode pegar... Nesse slide aqui, é o mesmo slide do anterior. A diferença é que eu pintei outros textos em amarelo, que são textos que alguém poderia falar, não, isso é subjetivo, né? Isso aí se está ali, a gente tem que aprender este conceito dessa forma e tentar aplicar. Aliás, foi isso que Jesus fez no Sermão do Monte, né? Você escutou isso, mas é isso, 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 isso. Ele complementava, né? E foi o que ele disse, né? Eu não vim abolir a lei dos profetas, mas vim dar o sentido completo, vim completar aquilo. A palavra ali é completar. Alguém pode entender que é cumprir, mas o próprio texto já desmente, porque tem 3 cumprir, né? Cumprir, 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 na tradução Almeida, né? O primeiro cumprir é uma palavra e as outras 2, essa é a terceira, a segunda é uma outra palavra, a terceira é uma outra palavra, e é cumprir, cumprir, cumprir. Em grego você vai ver e fala, poxa, não é cumprir, né? Então, e mesmo que fosse cumprir, né? Pode-se dizer cumprir, né? Eu cumpro com a lei quando eu paro no semáforo, né? Eu estou cumprindo com a lei. Mas enfim, a gente tem que entender o sentido completo desse ensino. E o que ele fala aqui? Olha, se você tem uma terra, falando esse primeiro aqui, tá? Se você tem, então, um campo, uma terra, você tem uma fazenda, e você planta nela em volta, toda a volta da sua fazenda, você não colhe. Deixa para quem está passando, um pobre que está passando, pegar. Se você está colhendo e por acaso caiu no chão, deixa ali no chão para o pobre, precisa, um viajante que estiver passando, né, um estrangeiro. Né, os bagos caídos da vinha. Esses 2 textos aqui falam sobre isso. Isso é um padrão de amor que, meu, imagina, né? As pessoas gostam muito. E hoje em dia, como seria? Não sei, meu. De repente você tirou dinheiro do banco. Tô só fazendo uma analogia. Tirou dinheiro do banco, tá contando ali os seus R$1.000 e de repente cai uma notinha de, sei lá, 20. Deixa lá pro pobre. Não estou dizendo para fazer isso não, tá? Eu estou dizendo como que a gente adaptaria desse... Essa é uma forma, eu acabei de falar, né? É uma forma. Como que a gente adaptaria isso? Então, isso é amor ao próximo. Então, não são coisas simples. A gente tem que aprender, e a lei, ela serve para isso. Qualquer coisa que seja difícil na lei, é porque você vai ver, não é de fato da lei, porque o próprio Jesus falou, né? As minhas leis não são pesadas, os meus mandamentos não são pesados. E a gente vai achar isso também no Antigo Testamento. Não deveria ser pesado. O que é pesado é o modo de vida que a gente vive hoje, que agora cumprir mandamentos se tornou pesado, porque o nosso modo de vida, nossos anseios, as nossas paixões fazem com que viver conforme as escrituras se torne pesado. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. A pessoa trabalha por dia, né? É o tal do vende o almoço para comer a janta, né? A pessoa trabalha por dia, tem que trabalhar ali para conseguir levar pão para casa. Aí você vai lá e fala, amanhã eu vou te pagar, né? Não está certo. Não respeitará o pobre. Alguém poderia até achar isso tranquilo, né? Mas de pagar no dia seguinte. Mas a Torá fala que não é. Né? A Torá fala, agora a gente tem que se adaptar a isso. Como é que a gente faz para se adaptar? A gente tem uma CLT só para piorar a nossa vida, né? Só para falar assim, ó, não siga os mandamentos da Bíblia, tem a CLT. Vai lá, a CLT é melhor, né? Não respeitarás o pobre. Não respeitarás o pobre. Vamos entender legal aqui no contexto, né? Então não é para fazer diferença. A gente leu isso lá em Romano, acho que era o texto, né? Fazer diferença entre uma pessoa e outra. Você não pode respeitar o pobre, dentro né, no caso na corte, né? Você está julgando uma causa, às vezes nem é na corte, mas você está julgando uma causa e fala, ele é pobre, não uma amenizada ali. Não. Se ele fez a coisa errada, ele pode ser pobre, pode ser rico, não interessa. Está errado. Errado é errado. E acabou. Né? Então, com a reta justiça, né? A justiça julgará o teu próximo. Então, se ele é pobre, não interessa. Ele vai ter que responder pelo que ele fez. De repente, isso não é amor, né? Porque hoje em dia, o parâmetro de justiça, né? Quem nunca viu aquele desenho, né? Que uma pessoa é mais baixa, ela está com um caixote mais alto. Essa aqui é a justiça. Bom, aqui está dizendo que não é. Não é para fazer distinção. Né? A pessoa tem que
dentro das condições que ela está, e ela não está naquelas condições, tudo que nós temos, toda a forma que nós temos de vida, todas as possibilidades que nos aparecem, as portas que se abrem, acho que ninguém vai discordar de mim, tudo é graças ao Pai. Então, se a gente estiver numa situação ruim, é graças ao Pai. Ele está nos colocando nessa situação para que a gente aprenda alguma coisa. Eu penso dessa forma. Se você está numa situação boa, é para você aprender alguma coisa também, né? Então, a gente vê até a parábola do... Aliás, parábola eu, por minha conta, estou colocando, mas retiro agora, porque não está escrito parábola. É a história do rico e o Lázaro. Há controvérsia, tem gente que acha que é parábola, tem gente que fala que isso é um fato. A gente tem ali uma pessoa que tinha tudo de bom, tudo melhor, e outra que sofreu todas as coisas. Aquela que sofria todas as coisas era uma pessoa justa. Poxa, como que ele era justo, mas sofria aquilo ali, né? Então, não vou delongar, mas é uma coisa para se questionar. Tudo que acontece, tudo de bom e tudo de ruim, tudo vem do Pai. Ainda que seja uma situação que veio por causa dos nossos atos, mas veio dele. Então a gente deve receber. Se a gente recebe o bem do Pai, a gente tem que receber o mal também. Não deixará de repreender o seu próximo, por causa dele não sofrerá pecado. Olha só. Poxa, tem gente que fala, cuida da sua vida, né? Isso aí não é amor, né? O amor é você cuida da sua vida. Se não tem nada de bom para falar, não fala, né? É aquele tipo de coisa. Às vezes a gente até fala isso para meus filhos, né? Mas é em outra situação. Se você tem um irmão, você está vendo que ele está pecando, você tem que falar para ele, isso aqui, está aqui na lei, está errado, tá? Está errado, beleza? Beleza, está falado, pronto, né? É o tal do lavei minhas mãos nesse caso, né? Porque é o que ele diz aqui, por causa dele não sofrerá pecado. Quer dizer, o pecado dele é seu se você não avisar. Você está vendo ele pecando, não está avisando, o pecado é seu. Agora, você avisou, pronto. Agora, você não sofre o pecado por causa dele. Tá? Então, olha só o que é amor. Compreende tudo isso. Pelos mortos não deixará golpes em vossa carne, nem fará marcas algumas sobre vós. Né? Algumas pessoas pegam esse texto para falar sobre... fala de piercing, fala sobre tatuagem e tudo mais. A gente tem que entender dentro do contexto, né, que existiam fazia parte da cultura daquele tempo, não estou falando que é uma cultura de Israel, né, mas dos povos das nações ao redor, de fazer marcas no corpo para mortos, e hoje as pessoas até fazem coisas parecidas com tatuagem mesmo. Então até a gente pode entender como tatuagem, a pessoa vai lá e marca, né, tatua o pai. Tá, o pai que morreu, né, muitas vezes, né? Pô, que amor legal, né? E aí, você honrou o seu pai? Isso é a sua tatuagem, é a sua honra, ou ao longo da vida dele você honrou ele? Porque o amor ao próximo é isso, não é você se tatuar. Tá? Mas não é disso que o texto está falando, mas a gente pode aprender com ele. Né? Aprender o que eu acabei de dizer. Guardar os meus sábados, gente. Como que guardar o sábado pode ser amar o próximo? É simples, vai lá, lê o mandamento diz, nem teu servo, nem tua serva. Você não vai permitir que ninguém, estrangeiro que habita entre vós, não, você não vai permitir que ninguém trabalhe no portão da sua casa. Você não vai consumir o trabalho de ninguém também nos sábados. Como que a gente faz isso hoje? Muitas vezes você está na internet. Alguém está trabalhando para você estar na internet. Mas não está no portão da minha casa. Ah, não? Só porque o Wi-Fi não está no portão da sua casa, não, né? Está entrando de fora para dentro. Mas, infelizmente, é basicamente impossível, e a gente tem que entender isso, é basicamente impossível, dentro do padrão de vida que nós temos, viver a Torá. E é por isso que a gente se encontra todo sujo, é por isso que a gente é imundo, né? A gente se fala, é impossível ficar limpo num ambiente tão sujo que é o mundo. E é por isso que a gente precisa da redenção. Diante das cãs te levantará e honrará a face do teu velho. Olha, isso é profundíssimo, né? A gente honrar a face eu falei do teu velho, desculpa, do velho. A profundidade de todo o texto da Torá é sempre muito profunda, né? Mas aqui está falando que você tem que honrar os mais velhos. Isso aí, meu pai também falava isso. É mesmo? Só que você já parou para pensar, provavelmente, se não considera a Torá, né, os mandamentos, como algo válido para os dias de hoje, não parou para pensar isso. Mas se você considera a Torá como a lei e os profetas como algo que a gente deve observar ainda hoje, pensa, quem que ensinou ao filho, e toda a sua descendência? No hebraico não existe neto, não existe avô, tá? Inclusive a palavra patriarcas, né, os seus nossos pais, né, no plural, é avot, né? Mas não que eu esteja dizendo que tem uma relação, mas pode ser que tenha. Mas quando a gente
respeita os mandamentos, a gente está respeitando, está honrando os nossos antepassados. Porque se a gente está seguindo o caminho deles, a gente está honrando eles. Então, não é honrar só o seu pai, mas é o pai até lá atrás, né? Até Abraão. Abraão não é o seu pai da fé? Como natural, entre vós será o estrangeiro que peregrinará convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos. Olha, muitas pessoas que dizem que amam o próximo como a si mesmo, muitas vezes maltratam algum estrangeiro, um chinês, ou um indiano, ou um angolano, só porque são pobres, estão ali fazendo serviço, estão vendendo um produto baratinho, alguma coisa assim, acha que, esses caras estão vindo para não sei o quê. Meu amigo, não. Aqui não está dizendo que você deve ser patriota e defender o seu país. Não, aqui a pessoa está vivendo dentro da lei, está tudo certinho, está trabalhando, está fazendo o trabalho, ou está roubando, né? Então, trate bem, porque você, um dia, já foi estrangeiro na terra do Egito. Bom, se você acredita que você é de Israel, se você acredita que você faz parte de Israel, que você foi enxertado dentro desse povo, você toma as mesmas dores, né? Então, vamos para o próximo slide aqui. Agora eu começo a trazer um pouco de literatura judaica, tá? Esse aqui é uma enciclopédia, sem receio algum, eu posso dizer que é a maior enciclopédia que a gente pode ter acesso, enciclopédia judaica, que a gente pode ter acesso em outra língua senão hebraico, né? Ela é em inglês. Eu não conheço nada mais completo que ela. E quando você vai procurar sobre amor, veja o que nós encontramos. A gente encontra lado a lado os textos, eu coloquei aqui em azul e em verde, né? Em azul está amar a Deus, em verde amar ao próximo. Né? Quando está falando de amor, está justamente trazendo o conceito de amar a Deus e amar ao próximo. Então eu dei um zoom aqui para ficar claro. E quando ele fala de amor, ele relaciona o amor com medo, né? O amor com o temor. Né? E aqui amar ao próximo, que está em 18, 19. E aqui não está citando qual que é o texto, porque a gente encontra em muitos mais lugares. Então aqui ele fala assim, eu coloquei o texto em inglês, né, para que pudesse ser comparado, e aqui eu traduzi, tá? Então, eu não vou ler o texto inteiro, né, mas eu separei algumas partes, né? A gente vai passar por alguns slides pegando alguns pontos que eu considerei chave, né? Aqui ele está dizendo, em ambos os termos, quais termos? O amor e o temor, tá? Em ambos os termos, entretanto, a conotação imediata é ação. Entenda. A gente sempre vai pensar em temor, né, medo, vamos chamar de medo, como uma emoção, um sentimento. E vai pensar no amor também, como uma emoção, um sentimento. Mas essa é a camada superficial da coisa. O que resulta em temor e, ou no caso, o sentimento de amor, é uma ação. A ação é a coisa que você consegue ter controle. Você não consegue ter controle no amor, você não consegue ter controle no temor, você não decide temer. Do ponto de vista da sensação. Você não decide amar como sensação, como emoção. Mas você toma a decisão de tomar ação, e essa ação é pode resultar numa sensação ou num sentimento. Então, no caso aqui, ele está dizendo que a conotação imediata é ação. Nenhum dos dois é usado para elogiar um estado emocional valioso, causa dos sentimentos que desperta, por causa do sentimento. A gente pode falar que temor ao Criador é algo valioso. A gente pode falar que amor ao Criador é algo valioso, no caso do sentimento, né? Mas a gente tem que entender que não é o objetivo da palavra, no sentido hebraico. Você pode até ter um novo significado, né? Essa questão de semântica, né? Na língua portuguesa, no inglês, no hebraico não. No hebraico, amor é ação, temor é ação, que pode envolver o sentimento. Ambos são usados como motivação para fazer a vontade do Pai. Eles são modos para a observância. Quer dizer, você observa um mandamento por causa do amor. A forma de observar o mandamento é o amor. Ou por causa do temor. Você pode... São duas formas de enxergar. Né? Eu vou fazer, você toma conscientemente, você fala a sua ação. Né? Eu vou fazer isso, vou seguir os mandamentos, porque senão eu vou ser castigado. Ou você pode falar, eu vou cumprir os mandamentos. Afinal, ele tem sido tão bom comigo. Olha a vida que eu tenho. Ele me criou. Olha só, me deu uma boa esposa. Né? Um bom marido para as mulheres. Né? Filhos. Que maravilha que é a minha vida. Graças a ele, eu existo.
e ainda tenho a alegria de ter filhos. Então, nada mais certo do que obedecer a ele. São duas formas de pensar. E aí ele fala assim, nos primeiros tempos dos rabinos, lá no passado, né, a ênfase no amor havia aumentado para paridade com a do medo. Estava pau a pau. Ao longo dos tempos talmúdicos, a ênfase foi cada vez mais colocada no amor. Olha, quer dizer, olha só que interessante. Foi colocando o temor ali de lado e o amor foi levantando. Você vai ver que o catolicismo falou de outra forma isso aqui, tá? A gente vai pegar. Mas aqui o texto está dizendo, historicamente, que dentro do judaísmo, no período talmúdico, as coisas foram mudando de forma que a observância dos mandamentos por amor tornou-se mais importante. A ênfase foi cada vez colocada no amor por motivos mais apropriados para o serviço a Adonai. Isso está de acordo com a ênfase rabínica em cumprir os mandamentos por si mesmos. Então você faz o mandamento pelo mandamento e não por medo da consequência de não fazer. A recompensa do que ama, isso é uma citação, a recompensa do que ama é 2 porções. A do temeroso, 1. Haja por amor, pois a Torá faz distinção entre aquele que age por amor e aquele que age por medo. No primeiro caso, no amor, a sua recompensa é dobrada e redobrada, quer dizer, quadriplicada, né? Então, ou mais que isso, né? Porque é exponencial. Então, você vê que é algo que no judaísmo já se discute. Não é novidade, mas vamos lá, vamos continuar. Um acréscimo importante ao significado de amar o Criador é a associação dos rabinos de martírio com o termo. Olha só, rabino de martírio, né? que dá a vida. Né? O amor parecia naturalmente implicar uma vontade de fazer qualquer coisa pelo amado. A gente não viu isso antes? Lembra Jesus falando, não há amor maior do que dar a vida pelo seu amigo? Amor ao próximo. Agora, até então a gente estava vendo a primeira parte do texto, aquela parte que falava do amor a Deus. Agora a gente vai ver sobre amor ao próximo, ele já pega e já destaca. O principal texto falando sobre isso é o que a gente estava lendo, que é o Levítico 18, 19, que ordena assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Adonai. Os versículos ao redor qualificam esse mandamento. Quer dizer, os versículos ao redor dão a significância para esse versículo específico. Foi o que nós fizemos na leitura, né? A gente olhou ao redor, os textos ao redor, a gente olhou ao redor só em alguns versículos para cima e para baixo, mas quando você olha a Torá como um todo, aquilo lá era Levítico, olha só que interessante, Levítico é um livro do meio da Bíblia. Então a gente tem da Torá, tem 5 livros, os 2 para trás e os 2 para frente. Então os versículos ao redor, você pode também entender como todos os textos, tá? Explicam este mandamento, como é importante amar ao próximo. Afinal, era isso que Abraão fazia. Não era ele que clamou por Sodoma? Ou alguém pode entender que ele estava clamando só por causa do sobrinho dele? Para que não destruísse. Naquela negociação, né, de judeu. Não, mas é 50, não. Afinal, porque ele já falou, meu sobrinho, só libera ele. Não, ele estava realmente clamando pelo povo que morasse lá. E que fossem justos, né? Mas não haviam. Enfim, continuando o texto aqui. Não está claro se o mandamento de amar ao próximo se aplica apenas aos judeus ou também aos não-judeus. Olha que interessante, não está claro. Não está claro no momento que a pessoa escreveu isso aqui. Ou ela está citando aqui, desculpa, agora eu não me recordo. Eu coloquei aspas aqui porque eu estou citando esse texto. Mas deixa isso not clear. Não, não está citando. Realmente, no momento que a pessoa escreveu esse texto, ela está dizendo assim, não está claro. Quer dizer, é uma discussão que até hoje se discute. Quem é o próximo? Não foi isso que perguntou lá querendo se justificar lá no texto de Lucas, né? Querendo se justificar, a pessoa vira e pergunta quem é o próximo. E olha que interessante, Jesus fala a parábola do bom samaritano, bom samaritano, que ele fala sobre aquele que ajudou, aquele que era chamado de idólatra. A gente vai ver sobre isso aí agora, sobre idólatra, né? Aquele que são chamados de idólatra. No texto não está falando de idólatra, mas a gente sabe por que os samaritanos eram detestados pelos de Judá. Porque eles eram das tribos perdidas, eles eram do Reino do Norte, Samaria era a capital do Reino do Norte, do Reino de Israel, ou também chamado de Reino de Efraim, e que foram espalhados entre as nações, é só ler os textos, foram espalhados entre as nações, por quê? Por idolatria. Então, aqui ele fala assim, não há dados substanciais na Bíblia
sobre a prática do mandamento. A partir do termo paralelo, na primeira parte do verso, filhos do seu povo, aparece que seu vizinho, na segunda parte do verso, refere-se especificamente a vizinhos. Ele escreve aqui judeus, que eu acho uma falha enorme, mas é típico de judaísmo, deveria ter escrito israelitas, né? Especificamente a vizinhos israelitas. Ver, por exemplo, ele cita aqui um texto extra-bíblico, tá? Embora a palavra seja usada em outras partes da Bíblia também para se referir a vizinhos não judeus. O fato é que amor ao estrangeiro residente, o ger, é ordenado no mesmo capítulo em um versículo separado. Aparentemente indicaria ainda que o próximo, no versículo 18, se refere especificamente ao israelita. A gente aprendeu com Jesus que não, né? Mas olha aqui que ele diz. É claro que, segundo interpretações dos rabinos no período talmúdico, o mandamento de amar ao próximo não se refere aos idólatras. Quer dizer, não se referiria ao samaritano. A idolatria, é claro, é a maldade clássica aos olhos de todo israelita. Embora não haja mandamento para odiar os idólatras, embora haja na literatura rabínica muitas histórias sobre a relação positiva, na literatura rabínica, tá? Não está escrito na Torá, não está escrito na Bíblia, sobre relações positivas, até tá, vai, entre judeus e idólatras. A Torá impõe tantas restrições, associações com os idólatras, que os seus bens, que mandamento do amor próximo, esses seus bens, que o mandamento do amor ao próximo não pode ser facilmente dito que se aplica a eles. Quer dizer, não é tão fácil dizer assim que se aplica a idólatras, né? Porque tem tanta restrição dessa relação com idólatras, então não dá para dizer que é assim. Bom, Jesus entendia diferente, eu concordo com ele, e a gente vai ver que muitos rabinos concordam com ele mais para frente. Olha só, que interessante. Os rabinos tinham uma avaliação clara do significado deste mandamento. Qual mandamento? O mandamento que a gente está falando, amar ao próximo como a si mesmo. Akiva chamou isso de epítome da Torá. Quer dizer, epítome é o resumo. Olha só. Quer dizer que amar ao próximo como a si mesmo seria um resumo da Torá. Poxa, mas eu achei que era Jesus que tinha falado isso. Parece que não, né? Da mesma forma, tanto Hillel, lá em Avot, tá? O texto eu coloquei aqui embaixo, esse texto com asterisco, quanto o Rabino Meir, também em Avot, só que agora 6.1, que eu não coloquei embaixo, prescrevem que se deve amar toda a humanidade, criaturas. Quer dizer, toda criatura foi feita por Deus, então devemos considerá-los todos o próximo, né? A preocupação com o não-judeu, o seu bem-estar, é entendida como parte do objetivo judaico de promover a paz entre homens. Em interesse da paz, eu não vou me arriscar a ler esse trem todo, não. Em interesse da paz. Desse compromisso, toda uma grande responsabilidade, uma gama de responsabilidades morais para com os gentios recai sobre os judeus. Porque o judeu, aqui está escrito judeu, né? O israelita, ele tem como obrigação evidenciar os benefícios da Torá para todo o planeta. Seria aquela coisa de ninguém acende uma candeia para deixar debaixo, né? Coloca lá em cima para que todos vejam. Então a Torá é essa candeia. Então você tem que ter essa candeia acesa, isso é, você tem que viver a Torá, você tem que colocar essa Torá para que todos vejam o benefício de seguir isso aqui. E para que todos falem, nossa, que povo sábio. Mas não foi bem isso que os nossos irmãos judeus fizeram ao longo da história. É a situação que nós estamos hoje. Então o texto ali de Avot, ele fala assim, Avot, né, os pais, né, que eu falei, né? Olha como se escreve aqui. Hillel costumava dizer, seja um dos discípulos de Arão, que ama a paz e a persegue, que ama a humanidade e a aproxima da Torá. Este é um mandamento da Bíblia, da Torá, né? Para Israel, que Israel deveria levar as nações a conhecer os mandamentos do Criador. Israel deveria ser um exemplo para as nações. Tanto acabou sendo dos benefícios e dos malefícios, isso é, dos benefícios de seguir a Torá e dos malefícios de desobedecer a Torá, isso é, os mandamentos do Criador. Houve, aqui agora um texto do Talmud, tá? Houve um outro incidente, aqui está uma relação de vários incidentes, né? E agora eu separei um que vem bem se encaixar bem com a nossa conversa. Houve um outro incidente que envolveu um gentil, que se apresentou perante Shammai e disse-lhe, me converta na condição de me ensinar toda a Torá enquanto eu estou num pé só. Shammai se afastou com a sua vara, né, com o seu côvado de construtor na mão. Era uma vara de medir comum, e Shammai era construtor de profissão. E o mesmo gentil, então, né, que foi
tocado para fora com uma vara, por Shammai, conhecido como uma pessoa bastante rígida, né, foi lá falar com o amoroso Hillel. E o mesmo gentil apresentou-se a Hillel, e ele se converteu e disse: o que é odioso para você, quer dizer, o que é muito ruim para você, que é assim, detestável para você, você não faz para as outras pessoas. Todo mundo já escutou isso dos pais, não faça com os outros aquilo que não gostaria que fosse feito com você, né? Daí que está a origem disso. Esta é toda a Torá, ele está dizendo que você se preocupar em não fazer o que é ruim para o próximo, isso é, fazer só o que é bom para o próximo, é toda a Torá, e o resto é sua interpretação, quer dizer, a interpretação desse mandamento. Quando você lê esse mandamento, para você interpretar esse mandamento, você tem que ler toda a Torá, você tem que, até tem outras traduções que falam, o resto é comentário. Tá? E ele vira e fala assim, vai estudar. Eu acho que todos nós deveríamos fazer isso. Vai lá e estuda. E aqui a gente tem comentários de outros rabinos nessa coleção chamada Humash. Né? Aqui muitas vezes tem Rashi, que é uma pessoa, um comentarista do início do primeiro milênio, do início do segundo milênio. Mas aqui acho que não fala sobre o Rashi não, mas vamos lá. Explicação é do verso, tá? Que a gente está falando. A pergunta básica de Rashi é que o versículo ame ao próximo como ama a si próprio parece tornar redundante muitas das proibições da Torá. Olha só. É óbvio isso. Qualquer pessoa fala, se está escrito amar ao próximo, eu não preciso mais do resto. Parece óbvio isso, mas será que é isso mesmo? Pois se uma pessoa que já está cumprindo o mandamento de amar o seu companheiro como a si mesmo, é óbvio também que ele não vai roubá-lo, ele não vai se vingar dele, e etc. Assim, por que então que a Torá precisa registrar tantas leis relativas à conduta entre o homem e o seu semelhante? Se elas já estão inclusas numa simples mitzvah, um mandamento, tá? Em português. Ame ao próximo como a si mesmo. É o tal da subsunção que o nosso irmão ali do cristianismo usou na sua argumentação comigo. A terminologia jurídica, né? Seria mais ou menos isso. Então, o que Rashi continua? Né? Para responder essa pergunta, Rashi escreveu: este é um princípio fundamental da Torá. Por exemplo, nosso versículo não é uma única mitzvah em si mesma, pois assim tornaria muitas outras mitzvot, outros mandamentos, redundantes. Ele é um princípio que se expressa por meio de muitas mitzvot da Torá, muitos mandamentos da Torá. Então, esse princípio ele é expressado por muitos mandamentos da Torá. Meu amigo, parece que ele falou o seguinte: todos os outros mandamentos têm esse mandamento como base. Parece que ele falou igual a Jesus. Será que ele aprendeu com Jesus? Me parece que não, porque o judeu continua negando Jesus até hoje. Será que ele leu os evangelhos? Será que ele conhece o Novo Testamento? Não. Ele simplesmente está ecoando uma coisa que já é discutida há muitos séculos. Porém, isso suscita... já li demais. Porém, isso suscita uma pergunta. A pergunta: nós esperaríamos que um princípio geral fosse registrado ao lado de vários métodos específicos pelo qual ele é expresso. Isso é, você tem um princípio e ao lado tem todos as especificações sobre ele. Em nosso caso, no entanto, as leis práticas através das quais o princípio de amar ao próximo se manifesta estão espalhadas ao longo da Torá. Toda a Torá está falando sobre isso. A Torá inteira é sobre amor ao próximo e, por sua vez, amor a Deus. Porque nós não achamos o princípio geral e sua expressão detalhada registrado juntos? É uma pergunta. Desculpa a pontuação, mas é porque já li bastante. Agora está começando a cansar a vista. Para responder a essa pergunta, Rashi enfatizou: este é um princípio fundamental da Torá. Em outras palavras, normalmente, nós esperaríamos que um princípio geral fosse escrito ao lado de sua implementação detalhada. Mas, nesse caso, o princípio é tão abrangente que é um princípio fundamental. Quer dizer, fundamental, é a base, não foi isso que Jesus disse? Não é possível registrar todos os detalhes juntos, uma vez que eles alcançam a Torá inteira. Com base no que foi dito anteriormente, a Torá é a lei inteira, né? O Pentateuco inteiro, para os irmãos entenderem aqui. Com base no que foi dito anteriormente, nós também podemos entender que o nosso versículo não pretende regulamentar a emoção, pois o versículo não expressa uma nova lei, mas sim enfatiza o princípio subjacente de muitas leis da Torá. Assim, o modo como ame ao próximo como a si mesmo é cumprido as leis
práticas de não fofocar, as reticências que eu falei que Jesus ali estava falando, né? As leis práticas como não fofocar, não se ligar, não roubar, etc. Foi mais ou menos isso que ele estava falando ali. Dessa forma, eu entendo assim. Porque, no entanto, a Torá usa a expressão, eu não coloquei o texto inteiro, né? Aqui já basta, né? Mas tem o resto do texto aqui. Realmente eu achei que eu tinha colocado tudo, mas tá bom, né? Do jeito que tá bom. Depois quem quiser dar uma lida aqui por si só. Então a gente saiu, a gente passou pela enciclopédia judaica, a maior enciclopédia que a gente tem, falando sobre o tema. A gente passou aí por alguns comentários do Talmud. A gente passou por comentário de comentaristas da Torá, do caso de Rashi. Eu achei que ia citar outro lá, não me lembrava de memória, faz tempo que eu tinha colocado esse texto. Então, agora a gente vai passar por um comentário judaico do Novo Testamento. Existem judeus que se converteram. É natural um judeu ler o Novo Testamento e falar, olha, é um livro judaico, não é um italiano, não é um romano. Jesus não é romano, né? Jesus não fala Mamma Mia. Jesus é judeu. Jesus não é cristão, Jesus é judeu. Então, é muito natural isso. E é um movimento que tem crescido muito. Não fazemos parte desse grupo, né? Tem algumas divergências com eles, mas assim como tem divergências com cristão, com judeu, né? Não tem problema nenhum, né, as nossas divergências. O fato é que a gente tem que juntos buscar entender a realidade das coisas. E nos ajuda demais ter gente que concorda que Jesus, o judeu, é o nosso Salvador, e ao mesmo tempo tem todo o conhecimento do judaísmo e o pensamento judaico da época de Jesus. Então, esse comentário, aqui é o comentário de Marcos, tá? Ele está falando assim, que é uma mitzvah, qual é a mitzvah mais importante? Né? Qual é o mandamento mais importante? Embora o sentido literal do mandamento, embora o sentido literal da mitzvah seja mandamento, o que o escriba está realmente perguntando é qual é o princípio básico mais importante, que é aquele ao qual todo o resto da Torá depende. Muda, né? Você vê que de fato é isso que está sendo respondido. E a gente percebe isso quando a gente lê todos aqueles textos que a gente leu antes. Os rabinos também costumavam resumir a Torá. Você vê uma prática comum, você tentar explicar. Aliás, isso deveria ser a prática de qualquer pessoa que tem a intenção de ensinar alguém. Tornar as coisas simples, didática, né? Então, os rabinos, que são as pessoas que tendem a ensinar pessoas, né, por isso que eles são chamados de mestres, eles costumavam resumir a Torá. Por exemplo, no Talmud, nós encontramos o rabino Simlai, que disse 613 mandamentos foram dados a Moisés, 365 negativos, equivalendo ao número de dias do ano, 248 positivos, igualando o número de partes de um homem. Bom, essa forma que ele encontrou, ele achou bastante didático escrever desse jeito. Davi já pensou de outra forma, ele reduziu em 11 mandamentos. É só ir lá em Salmo 15 e dar uma olhada. Então Isaías reduziu em 6. Né? Só ler o livro de Isaías. Miqueias, então, a 3. Isaías de novo. Isaías novamente a 2, né? Como se diz. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós, e que lugar seria o meu descanso. Isaías 66, 1. Então Amós reduziu a 1. Buscai-me e vivei-me. Isso aqui alguém pode olhar e falar, mas eu não acho que ele está explicando a Torá. Não, tudo bem, você pode não achar, tá? Mas dentro do conhecimento judaico, da forma de pensar judaica, eles dizem que Amós fez essa é a forma de Amós reduzir a Torá inteira em uma frase só ou num mandamento só. Alguém poderia dizer que Abacuque, o justo viverá da fé, né? De fato, né? É uma forma de se entender como que se cumpre toda a Torá. Afinal, a Torá tem um objetivo único, que é a vida, né? Então, se a gente entender também a Torá como vida, dá para se entender que da forma como que Abacuque aqui teria dito, né? Então, a gente passou aí pelo próprio texto em si, por comentários judaicos, enciclopédia judaica, comentário judaico-messiânico, fica muito claro, já teria ficado, como eu disse no começo, já teria ficado muito claro se tivesse apenas lido os textos que estão no Novo Testamento. E eu os coloquei da forma que está aí na tradução mais comum, que é a tradução Almeida.
Então, poxa, se a coisa é tão clara, o mínimo que a gente deve fazer é buscar a origem das nossas certezas. Isso é, por que eu penso dessa forma? De onde vem essa forma de pensar? Será que foi uma conclusão minha mesmo? Ou de tanto as pessoas repetirem, tornou uma verdade no meu ouvido? E eu nunca busquei falar, porque busquei saber a respeito, porque de certa maneira era cômodo para mim pensar dessa forma. Que claro, eu falei que os mandamentos são pesados, não falei que era muito cômodo. Quem dera se só eu tivesse falado isso, mas Jesus falou isso. De onde vem então essa história de 2 mandamentos substituem a Torá? Eu não fui a fundo, não me deu tempo, não tive tempo para discutir sobre esse texto e buscar em qual concílio, se foi em concílio ou se foi alguém aí, um pai da igreja e por aí vai, né? Que chegou com essa ideia, né? Estabeleceu essa maluquice e a coisa foi repercutindo. Mas o fato é que todas as igrejas cristãs hoje, todas vêm de uma só, do catolicismo. Então eu procurei no catolicismo para ver o que o catolicismo, ao invés de eu ir atrás, porque ia demorar demais achar a origem da coisa, eu falei, deixa eu ver o que o catolicismo pensa sobre esse texto. Cheguei aqui na página desse padre, um padre bastante conhecido, padre Paulo Ricardo, e eu fui ler o que ele fala sobre o texto que a gente está discutindo aqui. Então, se não me engano, aqui ele colocou Mateus, mas é Marcos, tá? Colocou só Mateus, mas está escrito errado. Então, eu fui dar uma lida para entender se a forma com que eles pensam está alinhada com a forma que os judeus pensam, ou a forma que os evangélicos pensam, e vamos ver o que eles falam. No Antigo Testamento, é sempre assim, Antigo e Novo, aquela coisa, Antigo e Novo. Deus deu a Moisés 2 tábuas da lei, resumida a 10 mandamentos. Quer dizer, isso é fato, né? Se a gente lê os 10 mandamentos, eles são um resumo de toda a Torá, né? Mas os 2 mandamentos que Jesus citou, né, como 2 mandamentos que poderiam resumir toda a Torá, resumem também os 2 mandamentos. Se a gente parar para pensar, né, amar a Deus como acima de todas as coisas, né, resumindo, né, são os 4 primeiros mandamentos. E depois os outros 6 é amar o próximo como a si mesmo. Então, de resumo em resumo, a gente consegue enxugar, e o objetivo de enxugar é sempre encontrar a essência da coisa. E não ignorar todo o resto. Quando você encontra a essência da coisa, você não pode ignorar todo o resto. Senão, qual que é a necessidade de buscar a essência da coisa? A gente pega a essência e remove todo o resto. Não, a gente gosta do resto, mas a gente quer saber a essência daquela coisa que a gente gosta tanto. Então, quem tem amor à Torá e aos mandamentos do Criador, tem amor ao Criador. Então, você quer saber a essência daquilo, porque você ama aquilo. No Novo, deu ao Filho do Homem uma versão mais enxuta da lei, resumida em só 2 preceitos. Poxa, acabamos de ver. Pô, não foi no Novo, o texto está lá no Antigo, está lá em Deuteronômio, está lá em Levítico, em outros lugares também. Nas tábuas da lei, gravou Deus os nossos deveres para com ele e para com o próximo, mas em termos negativos. Olha só, é muito ruim. Negativo, não adorará, é só negativo, mas no Evangelho do positivo, né? O Evangelho reforçou os mesmos deveres em termos positivos. Amar a Deus, amar ao próximo. É uma maravilha, né? Nesse positivismo todo, deu no que deu, né? Com as proibições das tábuas, foi nos dada, deu no que deu, a gente vai ver, né, a listagem dos 10 mandamentos dele, da Igreja Católica. É lindo a bagunça que eles fazem. Com a proibição das 2 tábuas, quem proibiu as 2 tábuas, eu sei que não foi isso que está escrito, não. Quem proibiu foi a Igreja Católica, né? A gente vai ver por que eu estou fazendo esse trocadilho. Foi nos dada a substância de que temos que fazer para alcançar o fim, porque Deus nos criou, que é a salvação. Então, Deus nos criou para nos salvar. Esse é o conceito deles. Se queres entrar na vida, observe os mandamentos. Beleza, né? Com 2 preceitos do Evangelho, com os 2 preceitos do Evangelho, tudo não é do Evangelho. É da Torá. Foi-nos dado o suficiente para alcançarmos tamanho, eu já estou cansado de ler agora, tamanho fim como dignos discípulos de Cristo. Se queres ser perfeito, vem e me segue. Bom, isso aí foi dito para Abraão. Se com a lei de Moisés, por um lado, nos castigava Deus o egoísmo, educando-nos o mínimo que exigia a justiça, com a lei evangélica, agora tem a lei evangélica. A gente tinha então antes a lei de Moisés
E agora a gente tem a lei evangélica. Tira da cartola isso, né? Não existe nenhum texto. Ah, mas Gálatas, meu amigo, não entendeu Gálatas. Não, desculpa, não entendeu. Tira Gálatas, né? Tira Gálatas e alguns versos de Colossenses, eu quero ver explicar a mesma coisa. Poxa, se fosse tão óbvio assim, né? Se as coisas fossem tão óbvias assim, bom, a gente teria o caso ali de Atos 15, né, falando sobre circuncisão, era muito claro, mas não, teve uma, desculpa a palavra, mas teve uma treta enorme ali. Tá escrito mais ou menos dessa forma, né, não com esse vocabulário. Mas a briga foi enorme. Se era tão claro assim, porque demorou até Atos 15 para chegar numa conclusão de alguma coisa ali. O que fazer com esse povo que está chegando? Por outro lado, esse povo, os gentios, né? Por outro lado, nos exercita nos extremos da virtude. Isso é uma coisa que eu acho interessante, sempre batendo no martelo da virtude, coisa que eu acho que falta muito na igreja evangélica, mas na igreja católica tem bastante virtude a todo instante. Ao mesmo tempo que põe em ordem os ofícios da nossa caridade. Quando promulgou a lei no Sinai, com efeito, Deus limitou-se a indicar ao povo escolhido de que se deviam abster para não infringir dos direitos divinos e humanos. Quando promulgou a lei evangélica, quando foi isso? Com o seu exemplo e pregação, mostrou-nos Cristo o que devemos pôr em prática para cumprir plenamente a sua doutrina. Antes, para ser bom e fiel, bastava não ofender a Deus nem ao próximo. Agora, para ser fiel a Cristo, é preciso amar ao próximo e amar os irmãos. Da onde você tirou isso? Se amar ao próximo e amar a Deus já estava no Antigo Testamento, como você pode dizer que isso é agora e não antes? É uma maluquice, e eu não vou ler o resto do texto não, né? Mas é daí que vem essa maluquice. E olha só que tipo de coisa que vem da Igreja Católica. Aqui do lado direito a gente tem os 10 mandamentos da Igreja Católica, aqui os 10 mandamentos da Igreja Evangélica. Não são os mesmos que estão na Bíblia, porque na Bíblia a única diferença é que esse e esse são o número 2, né? Eles se juntam aqui. E o primeiro mandamento não é bem mandamento, até porque não existem 10 mandamentos, existem 10 palavras. Né? O primeiro é que eu sou Adonai que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí depois você vira e fala, não, seria o número 2, né? Não terá outros Elohim diante de mim, não fará imagem de escultura, e nem se dobrará a elas, né? De fato, não terá outros deuses diante de mim, é um todo. Né? Você fazer imagem de escultura é ter outros deuses diante de mim. Então, não tem sentido isso, mas a igreja evangélica coloca desse jeito, tudo bem, não tem problema. O maior, quer dizer, tem problema, claro, sempre tem problema quando você faz qualquer alteração. Mas olha a alteração que a católica faz. A católica, ela vem e remove a imagem de escultura, porque, meu, o que seria da católica se não tivesse uma estatuinha de pedra, de madeira, de ouro, né, de prata, né? Porque afinal, né, está escrito que esse seria o castigo do povo que seria espalhado entre as nações, adorar esses deuses, né? Deuses de prata, de pedra, de madeira, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. E tem perna, mas não corre. E aí, e tem uma rearranjada, você vai vendo essa rearranjada. Né? Você vê que o quarto aqui virou 3, mas na verdade o sábado virou domingo. Opa! Eu até esqueci que concílio que foi. Mas teve um concílio que tirou o sábado, proibiu o sábado. Só se proíbe uma coisa porque as pessoas estão fazendo. Ninguém proíbe se ninguém está fazendo nada. Né? Se está acontecendo isso, poxa, vamos proibir. Então, haviam então cristãos guardando o sábado, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse negócio, vamos falar que quem fizer isso é um herege. E bota a fogueira, tô brincando. Então, domingos e festas, que festas são essas, né? Você pode ver, festa não é bíblica, não nenhuma festa católica é bíblica. Então, deu toda essa arranjada, este aqui de baixo, como eliminou esse aqui de cima, esse de baixo teve que dividir em 2. Né? Então, estas são as bagunças, né? Castidade, né? O que é castidade, né? Vai ter que ir lá aprender lá com eles. Mas acaba tornando, você chega ao ponto de tornar pecado, não estou falando que todo católico pensa dessa forma, por favor, mas tem até gente que pensa que sexo é uma coisa, né, nossa, é um pecado que eu faço. Né, então, bom, eu falei agora há pouco, né, Torá é vida, e não tem vida se não tiver sexo, beleza? Pelo menos não nesse mundo. Vamos dar uma olhadinha, o que leva a pensar desta forma, né, de eliminar as leis, né, anteriores. Né? Olha só a que ponto que chega a Igreja Católica. Né? No período medieval, era comum encontrar na fachada das igrejas estátuas desse tipo aí, que a gente tem de um lado o que é chamado de eclesia, ou igreja, e do outro lado a sinagoga. A sinagoga, ela estava sempre, é o nome da estátua, tá? Dessas duas estátuas, esse é o nome, eclesia e sinagoga. A sinagoga sempre de vendas, olhos tapados, cajado quebrado e as tábuas caindo da mão. A gente vai encontrar algumas
se procurar na sinagoga, né, estátua, sinagoga, igreja, e você vai achar isso aí, você vai acabar chegando nisso aqui, tá, no Google. Olha aqui, mesma coisa, cajado quebrado, as tábuas caindo, essa aqui está no museu. Essa daqui já é Notre Dame, e repare que interessante, né, além de ter ali o cajado quebrado, né, as tabuletas caindo, tem a cobra vendando os olhos, né, uma cobra, uma serpente ali, impedindo que enxergue, né? Enxergue. É uma serpente que impede que enxergue. Então, é muito interessante essa maneira de enxergar da Igreja Católica, e evangélico nenhum tem a mínima ideia que carrega esse pensamento até hoje. Repete, 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 sem saber que é filho dessa prostituta. Essa é bem a verdade. Então, olha só. Josué, o nome dele é Yahushua, ou Yeshua, né? Ou Yehoshua, né? Depende, né? O hebraico tem essa questão, né? de forma de ler, tem o aramaico também, Yehoshua, Yahushua, até hoje existem diferenças, né? Eloquim ou Elohim, o hebraico tem essa flexibilidade de pronúncia, mas o nome de Josué não existe, tá? J não existe no hebraico, não existe no aramaico, tá? Josué realmente não existia, mas é o mesmíssimo nome de Jesus. Jesus também é um nome que não existe, tá? O J não existe, mas é o mesmíssimo nome, tá? É um nome popular. É um nome popular por causa deste Josué, né? Por causa deste Jesus aqui. Você vai, inclusive, você pode pegar a Bíblia King James, abre lá em Atos. Ai, agora vocês vão ter que achar, se tiver curiosidade, Atos que cita Josué Bom, Atos procura sobre Josué, depois vai lá e procura no King James, né? A maior parte das King James vai ter uma nota ali embaixo. Ao invés de aparecer Josué, vai aparecer Jesus, tá? E aparecer embaixo que o nome de Josué é o mesmo de Jesus, tá? Mas eu não precisei ver, não. É muito fácil saber isso. É só ler em hebraico vai saber que é o mesmo nome. Então, olha só, o nosso Jesus ali, né? O primeiro Jesus, né, no caso, né? O primeiro Jesus, por favor, não como Messias, mas como, sim, aquele que levou o povo para a Terra Prometida. Afinal, não é isso que a gente está esperando? Ele falou assim, tão somente, nesse momento ele está despedindo, só para contextualizar, tá? Ele está despedindo, então, as 2,5 tribos que ficavam do outro lado do Rio Jordão. Então ele fala assim, então somente tem de cuidado em guardar com diligência, quer dizer, se esforça. É uma ação. Lembra? Amor é ação. O mandamento e a lei que Moisés, servo, vos mandou. Então parece que, né, alguém poderia ler assim, é só este aqui o mandamento, olha só, que ame ao Senhor, vosso Elohim, ande nos seus caminhos e guarde seus mandamentos, e já cheguei, bom, beleza, não preciso mais nada, é só isso aqui. Mas beleza, como é que eu entendo isso? Como é que eu entendo o que é amar ao Senhor? Como é que eu entendo o que é o mandamento? O que são os caminhos? Né? O que é se achegar a Ele e servir com toda a sua alma, com todo o seu coração? Como que eu entendo que é isso? Né? Mas não precisa, a lei do pensamento das pessoas não é só isso aqui, ó. Aí o caminho pode ser qualquer coisa. Amar pode ser qualquer coisa, né? Amar pode ter qualquer outra semântica, né? Caminho, né? Caminho é qualquer coisa. Hoje em dia caminho na teologia, porque qualquer coisa, cada um vai achar que caminho é uma coisa, vai ter uma explicação. A gente sabe que é caminho, é só pegar e ler Salmo 119. Mandamento, só ler Salmo 119, né? Se você entendeu o que é servir com toda a sua alma, todo o seu coração, é só ler a Torá inteira. Então, o próprio Josué aqui a gente vai perceber no próximo capítulo. Ele explica um pouco mais. Esforçai-vos, pois, muito para guardar e fazeres tudo o que está escrito no livro da lei. Ou seja, se antes aqui ele falou que é só amar ao Senhor, aqui ele fala que a forma de amar ao Senhor é o quê? Fazer tudo que está no livro da lei. Para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só o que é o caminho. Então, alguém diz assim, não, mas Jesus deu novos mandamentos, só está escrito lá, olha só, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, que também amem uns aos outros. Olha só, o novo mandamento não é amei uns aos outros, mas sim como eu vos amei. Essa parte é nova. Essa parte é nova. E ele explica logo depois. Primeiro, só antes de ir para depois, ele fala, você fazendo isto aqui, saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros desta forma aqui. E qual é a forma? Ele fala aqui, olha, como o Pai me amou, eu também vos amei.
permanecei no meu amor. Se guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Do mesmo modo, eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, permaneço no seu amor. Poxa, se a gente parar aí, a gente pode filosofar à vontade. Mas vamos entender o que é o amor que ele está dizendo aqui? O meu mandamento é este. O meu mandamento é esse. Que amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí ele complementa. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Lembra do texto que a gente leu lá da enciclopédia, falando sobre o martírio? Doar a vida? Martírio, doar a vida por aquele que você ama? Era justamente isso que o texto estava dizendo. E está aqui João falando isso. Desculpa, João. Jesus falando exatamente a mesma coisa. Nisso sabemos que amamos os filhos do Pai. Quando amamos o Pai, guardamos os seus mandamentos. Porque este aí, ó, é o amor do Pai. 2 pontos. Este aqui, ó, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Meus irmãos, eu quero deixar bem claro, esse é o último slide. A ideia aqui jamais é invalidar o que Jesus disse. A ideia aqui é validar o que ele disse e mostrar que o seu pensamento era compatível com o pensamento dos rabinos daquela época. Exceto algumas diferenças de saber quem é o próximo, que essas diferenças temos até hoje, e eu prefiro ficar com a forma que Jesus pensa, que é a mesma forma que Hillel pensa. Hillel, para quem não sabe, Hillel foi quem formou Gamaliel e, por sua vez, formou, né, a descendência, né, entre aspas, né, porque quando você aprende com alguém, você é filho de alguém no conceito torático. Tá? Então, a descendência de Hillel é Paulo, Shaul Hachalia. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que é da escola dos fariseus, que é da escola de Hillel. Tá? Então, este pensamento já permeava aquele povo daquele tempo, por isso que lá em Lucas a gente vê o homem falando, né, o jovem falando exatamente as mesmas palavras que Jesus. Que para herdar a vida eterna tem-se que amar ao próximo e a Deus acima de todas as coisas. Então, é isso que eu queria falar sobre esse tema. Espero que tenha sido proveitoso, edificante para quem escutou.